Esse ano eu resolvi mudar. Eu resolvi que eu não vou mais ficar gastando dinheiro com roupa que eu não gosto tanto. E que na verdade a minha roupa dos sonhos não está necessariamente numa loja. E se está, é muito difícil de encontrar. Então eu desisti. Vou fazer a minha própria roupa dos sonhos do ano novo para que o ano que vem seja de acordo com o que eu sempre sonhei. Faz sentido? Pra mim faz. Primeiro, para fazer saia, você vai precisar de uma fita métrica para tirar as suas medidas, porque isso varia de pessoa para pessoa. E primeiro eu vou tirar uma medida da minha cintura. Depois eu também tirei o comprimento que eu quero que vá a minha saia. Eu queria ela um pouquinho abaixo do joelho. Então eu fui lá, tirei a medida e anotei. Agora você vai fazer uma conta ali, uma conta básica. Sim, até na costura você precisa de um pouco de matemática. Então eu vou te explicar numa folha de papel, porque o tecido é muito grande e vai ser difícil de entender. Eu comprei 2 metros, sobrou um pouquinho, mas pode ser um pouco menos. Mas, como o meu tecido é retangular, vamos trabalhar nisso. Primeiro eu vou dobrar o meu tecido no meio, como se fosse a folha. Dobro ele bem retinho, juntando os dois lados. Depois eu vou dobrar no meio mais uma vez. Tanã! Ó, tá vendo que um lado ficaram as folhas soltas e do outro lado ficou a parte dobrada. Do lado que tá a folha solta, eu vou trazer pra onde tá a dobrinha. Fazendo um triângulo assim, ó. Vai virar assim, ó, um triângulozinho. Essa parte do triângulo é onde eu vou fazer a minha saia. Agora, primeiro você precisa saber aonde você vai cortar pra fazer o círculo que vai entrar o seu corpinho, o círculo da sua cintura. Então o cálculo é o seguinte: você vai pegar o valor da sua cintura, que no meu caso é 73 centímetros, e você vai dividir esse valor por 6,28. Tá, pode usar uma calculadora, tudo bem. No meu caso, deu 11,5. Esse valor de 11,5, você vai colocar um alfinete lá na ponta do seu triângulo, vai trazer a fita como se fosse um compasso e você vai riscando toda essa circunferência, prendendo na ponta lá. Então vai ficar redondinho assim, numa distância de 11,5. Aí pra baixo, você vai contar desde a parte do seu risco lá da cintura até embaixo, a altura que você quer a saia. Então daí pra baixo é 63 centímetros. Pra você conseguir fazer um desenho mais certinho desses 63 centímetros e fazer o compasso, você pode prender lá em cima de novo com o alfinete a sua fita métrica e somar 63 centímetros mais 11 centímetros e meio, e aí você faz esse desenho com o compasso da sua fita métrica. Tadã! Agora é só você cortar tudo seguindo o risco que você fez. A hora que você abrir, ele vai ficar tipo uma rosquinha. Então com o tecido você vai fazer a mesma coisa e vai ficar assim, só que numa proporção bem maior. A minha saia vai ter 2 camadas. Uma camada eu usei cetim e na outra camada eu usei... Oi mãe, me responde uma dúvida rapidinho. Qual que é o nome dos tecidos que eu usei pra fazer a saia? Organza, que é esse tecido mais fininho, só que ele é bem brilhantinho, que vai dar esse efeito que vai combinar com tudo que eu tô preparando. Com as 2 partes da saia cortada, primeiro eu vou fazer a barra dela. Porque como esses 2 tecidos eles são muito fáceis de desfiar, quanto mais a gente puder evitar e mais rápido a gente fazer a barra, melhor. E vou costurar o zigue-zague bem na bordinha. Ele vai ficar essa linhazinha grossinha ali, ó, e vai evitar que ele desfie mais. Então é só você botar o zigue-zague e costurar. E agora eu vou fazer o cos. O cos eu vou pegar um retângulo no comprimento da minha cintura e eu vou entender que dobrando ele no meio vai ficar do tamanho do cos que eu quero. Pra deixar o cos mais grosso, porque se você colocar só tecido ele vai ficar meio molengo e não vai servir muito bem como um cos. Então eu corto a entretela no tamanho que eu quero que fique o meu cos e geralmente essas entretelas elas se colam com o ferro. Então você posiciona ela de um lado, da metade pra baixo, e aí você passa o ferro e ela gruda. Só que no caso do cetim não deu certo. Por isso foi assim mesmo, né? Na costura. Então eu posicionei a minha entretela em um dos cantos, só em um dos cantos, não nela inteira. Eu não vou fechar ela como se fosse um pastel dessa vez. E eu vou simplesmente prender a entretela no meu tecido em uma das pontas. Então eu junto uma ponta com a outra e prendo a entretela e o resto do tecido vai ficar solto. É isso mesmo, gente. É isso aí. Não tem problema. Vou pegar e vou dobrar no meio a minha saia. E ela vai ficar desse jeito, com um buraquinho lá em cima, mais dobradinha. Primeiro eu vou fazer uma marcaçãozinha bem pequenininha ali, um tique, como minha mãe chama, um tique. Só pra eu conseguir saber certinho na hora de encaixar a minha parte de cima da saia. E depois eu vou dobrar ele de novo, só que eu vou deixar esse buraquinho que eu abri no meio. E vou cortar a abertura na lateral. E a mesma coisa eu faço no tecido de cima. Depois eu abro os dois e encaixo os centros usando esse próprio tique que eu abri para encaixar os dois. Com o alfinete eu junto um no outro. Eu costuro aquela parte ali do cos juntando as 2 partes da saia. Agora vamos para o cos, propriamente dito. O cos ele vai ficar desse jeito, tá vendo? Agora eu vou pegar, depois que eu juntei ali a parte de cima do cos, eu vou pegar e vou dobrar esse tecido, deixando a entretela para fora. Com o alfinete eu vou prender as laterais e dessa vez eu vou costurar ele assim, do lado do avesso.
avesso, com a entretela pra fora, hein? Presta atenção. E aí eu costuro essa parte, fechando ele. Depois disso é só você desvirar, e aí a costura vai ficar toda pra dentro, com acabamento bem legal. E eu viro e coloco a entretela pra dentro, vai ficar assim. Agora eu preciso juntar o cós à saia. Meu Deus do céu, o que eu faço? Bom, na verdade é bem simples. Você vai pegar a parte ali que eu costurei já, aquela parte onde tem a costura do cós com a entretela, e eu vou juntar essa costura com a parte da costura que junta uma saia na outra. Vou prender ali as duas beiradinhas, deixando tudo bem alinhado. A entretela virada pra cima, você tem que enxergar a entretela, porque se você não estiver enxergando a sua entretela na parte de cima da sua costura, você tá costurando do avesso. Você uniu a parte de dentro da saia, a parte do avesso, e prendeu ela na entretela. Tá bonito. Agora você vai pegar aquela parte do cós que não foi costurada e vai virar ela pra baixo de uma maneira bem delicada, tentando virar o mínimo possível. Então você prende tudinho com o alfinete, e aí você pega uma costura reta na máquina de costura e vai costurando o máximo na pontinha que você conseguir. Tá vendo que tá quase invisível onde eu tô costurando? É só uma dobrinha, você praticamente costura exatamente na ponta entre a saia e o cós. Agora sobrou um pedação enorme da saia. Você vai deixar 2 dedos e vai colocar o alfinete descendo em linha reta. O que sobrar você pode arrancar fora. Esses 2 dedos é o que você precisa para fechar a saia e para você colocar o zíper. Cortei os excessos e tadã! Só que eu vou soltar os alfinetes, na verdade, da parte do cós até um palmo inteiro. É, o tamanho do seu zíper, na verdade. Você vai botar o seu zíper ali em cima e vai soltar na parte onde cabe o zíper. Eu tô usando um zíper invisível, ele é meio um cocô pra colocar, né? Então primeiro eu pego um lado do zíper, deixando a parte invisível dele pra fora certinho, e eu vou dobrando o tecido ali, ó, e prendendo com o alfinete pra ele ficar bem certinho. Eu faço só de um lado primeiro. Depois disso eu abro o zíper e eu faço do mesmo lado. Dobro o tecidinho pra dentro e encaixo ele no zíper. Pra passar o zíper eu vou usar um calcador de máquina diferente, que ele é específico pra fazer zíper, e é esse aí que você está vendo. Geralmente quando você compra máquina de costura, já vem esse calcador. Mas se não vier, é bem baratinho de comprar. Qualquer loja de armarinho deve ter. Encaixa o calcador na máquina e aí você coloca ele com a parte da saia virada pra dentro da máquina e a parte do zíper virada pra fora. E aí é só você costurar. E depois eu faço isso do outro. E o zíper vai estar preso na saia. Pronto! Eba! Agora você vai virar a sua saia do avesso, vai puxar pra dentro, vai puxar pra dentro, né? No caso, como tá no avesso, vai puxar pra fora. A parte que sobrou do zíper, aquela pontinha dele, e vai prender o resto todo com o alfinete. Aí você vai botar o alfinete em tudo e vai costurar dali pra baixo, descendo reto. Quando você terminar essa costura, você terminou sua saia. E não foi tão difícil, né? E dessa vez, pra gente dar uma variada, pra vocês realmente reproduzirem essa maquiagem em casa, a gente vai trabalhar com cores neutras, com esfumado, com muito brilho, de uma maneira que fique mais discreto, mais suave, mais delicado. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Então, vamos lá. Pra gente aguentar esse verãozão aqui do Brasil, eu vou passar primeiro um protetor solar. Isso é importante, tem que passar todo dia. Vou usar a base da RK by Kiss. Então, pega sua mão de princesa lá, bem delicadinha, e vai dando batidinhas com bastante paciência pra você conseguir espalhar bem, fazer com que a sua pele absorva bem essa base para ela durar muito mais tempo. Essa parte, eu admito pra vocês que eu deveria ter feito antes de passar o pó. Então, se você for fazer em casa, você primeiro passa o corretivo e depois passa o pó. Eu que sou meio lesada às vezes, daí eu acabo esquecendo e a hora que vi já foi. Mas a chance de você borrar ou manchar uma maquiagem passando um corretivo cremoso na pele depois de passar o pó é bem maior. Então deixa o pó pra depois que não tiver mais nada cremoso pra passar. E acreditem ou não, você passar o corretivo cremoso, em vez de passar o contorno em pó direto, que é o que eu geralmente faço, deixa a pele muito mais natural. Não deixa aquela coisa tipo maquiagem carregadona. E quando eu quero uma maquiagem um pouco mais natural, eu gosto de caprichar no blush. Não pode ser muito pouco, mas também não pode ser muito. Você tem que conseguir enxergar aquele cor-de-rosa ali, hein? Ah, moleque! Tá lindo demais! Agora, pra deixar um acabamento muito melhor e fazer com que a sua maquiagem dure muito mais tempo, vou passar o Fix, que é o Retoque Nunca Mais RK by Kiss. Mas antes da sua pele secar 100%, você vai vir com o iluminador, aproveitar que ela tá meio molhadinha, ele vai fixar e ficar mais brilhante ainda. Só que como a sua pele ainda tá meio úmida, você tem que ser bem delicada com o pincel, senão você vai arrastar a base que tá embaixo, que ela tá sensível ainda.
Sobrancelha não tem erro, né? É só você ter um pincel bem fininho e primeiro você começa fazendo um risquinho contornando a sua sobrancelha na parte de baixo. Na parte de cima, eu vou deixar um dedo de distância do começo da minha sobrancelha e vou contornar só dali pra frente. E aí você preenche a linha que você fez embaixo e vai trazer ela pra cima esfumando, pra não dar pra ver essa linha aí, ó. Você vai esfumar ela pra cima. Com as duas sobrancelhas pintadas, eu vou pegar um corretivo cremoso e vou usar a paleta Nude Glam. Vou pegar esse tom, que é quase um laranja, um marronzinho terroso, e do lado eu também vou usar esse douradinho que vocês estão vendo. Primeiro eu faço o desenho e depois, aos pouquinhos, eu começo a esfumar. Essa vai ser a base pra você não errar no esfumado. Primeiro você faz aonde você quer e depois você esfuma. Na hora de esfumar, eu vou jogar ele lá pra fora. Eu vou trazer pra fora da minha sobrancelha até. E aí eu vou esfumando também pra dentro da pálpebra pra preencher toda ela. Claro que a parte do canto vai estar mais preenchida, mas o resto vai estar esfumado também. Eu peguei um pincelzinho um pouquinho menor com a mesma cor e esfumei a parte de baixo também, ligando aquela ponta de cima com a ponta de baixo. Esfuma bem, cara. Quanto melhor você esfumar, mais bonito vai ficar, mais suave vai ficar, mais coisa de revista você vai ficar. Depois que você esfumou e trouxe as pontinhas, aí você pega o dourado e você vai pegar do meio pra trás e vai esfumar o douradinho ali. Mas sem chegar lá naquele cantinho do olho interno ainda. A mesma coisa você vai fazer na parte de baixo. Vai ligar o marrom com o dourado, mas também não vai chegar no final. Aí com o dedo mesmo eu vou catar meus glitter todos da minha gaveta. Eu vou usar 3 tipos de glitter aqui. Primeiro eu pego um glitter um pouquinho mais suave, indo pra um tom meio rosado e vou espalhar com o dedo bem delicadamente em toda a minha sombra. Inclusive aquela que passou do meu olho que foi lá pra sobrancelha. Eu vou levar pra tudo, que eu quero um olho bem iluminado. Depois eu vou pegar um glitter mais branquinho e mais forte e vou passar ali no canto do meu olho, naquele cantinho interno dele, pra que ele fique bem iluminado no meio, dando um toque de delicadeza. E por último, eu vou pegar um glitter power brilhante mesmo e eu vou passar no meio dos dois glitters. Não vai ser nem no cantinho interno e nem pra fora. Ele vai ficar só concentrado no meio pra dar um brilho. Essa mistura dos 3 glitters dá um toque de molhadinho, de iluminado, muito delicado e muito bonito. E é bem fácil, gente, não tem erro. Espalha com o dedo, dá batidinha e tá pronto. E em vez de delineador, eu vou pegar um pincel mais achatadinho ainda, vou pegar uma sombra mais escura e vou fazer uma diagonalzinha bem rente aos cílios ali na parte externa dele. Eu faço isso na parte de cima dos meus olhos e na parte de baixo dos meus olhos. Eu atrapalhei tudo pra falar. Bom, o olho tá pronto, acreditem ou não. Mas pra dar o último tchan, assim, que realmente faz a diferença, eu vou pegar os cílios Triple Push-Up Collection da Kiss New York. Eu deixo eles bem redondinhos e bem curvadinhos e na hora de aplicar eu uso uma pinça. Primeiro eu posiciono na parte externa e depois eu vou levando pra parte interna, fazendo com que toda a minha área dos cílios eu consiga sentir o molhadinho da cola. Tadã! Olha só que diferença que deu! Enquanto seco meus cílios, eu não vou mexer neles ainda, depois eu passo a máscara. Agora eu vou pra boca. Pra dar um detalhe na boca, eu vou passar um lápis, um pouco mais escuro que o batom que eu quero usar em volta, e eu vou pegar um batom meio laranjadinho, que eu tô usando da Forever Matte, da Kiss New York, e vou aplicar na minha boca. Eu vou usar a máscara Bad Girl Gang. Eu amo esse nome. E aí eu vou aplicar só nos meus cílios naturais. Eu não vou encher os meus cílios postiços de máscara de cílios, não. Na verdade, eu acho que o mais correto é você aplicar a máscara de cílios antes de colar os cílios postiços. Eu gosto de aplicar depois porque eu consigo deixar eles mais unidinhos, mas isso acaba diminuindo um pouco a vida útil dos cílios postiços, então fica a dica. Passo a máscara de cílios em cima e embaixo, agora vocês podem ver que ficou um olhinho assim, ó, de princesa, o olhinho lindo. E ficou uma maquiagem bem tranquila, bem bonita, que ressalta a beleza, mas não fica aquela coisa exagerada. Uma maquiagem iluminada e que tem tudo a ver com o ano novo, né, gente? Porque nesse calor da pega, não adianta a gente botar um monte de coisa porque não vai durar. E assim você fica uma gracinha. É tipo assim, eu não uso muita maquiagem, eu sou plena e nasci assim. Olha essa saia godê que é o meu sonho de consumo, gente. Ficou tão bonita, tão linda. Só falta aprender a andar de salto agora, né? Porque cada passo é um tropeço. Mas eu fiquei muito feliz. É o look... Opa! É o look que eu sempre sonhei, que eu sempre quis. E não dá pra acreditar que fui eu que fiz, com a ajuda da minha mãe, é claro, porque ela foi direcionando tudo. Mas nossa, viu só? Dificilmente eu encontraria uma saia desse tipo pra vender, mas é quase impossível. E agora eu tenho minha roupa dos sonhos que eu mesma que fiz. E isso dá um calorzinho no coração. Feliz ano novo pra todo mundo. Um beijo, tchau!